Talvez você esteja vivendo uma vida irresponsável. Talvez você esteja vivendo um cristianismo irresponsável. Não te convenci? Fica aqui comigo até o final do vídeo que quem sabe eu te convença de que eu tô certo. Fala galera, tudo bem? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Vini Matos e aqui nesse canal nós falamos sobre Jesus, sobre fé, sobre religião, sobre a existência de Deus, argumentos a favor da existência de Deus, Bíblia. E se tudo isso te interessa, eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal e tocar no sininho, porque tem vídeo saindo toda a semana, então você consegue pegar os conteúdos aí semanalmente e também seguir essa página aqui no Instagram, Razões para Crer, que é a minha página lá no Instagram, na qual eu posto coisas sobre esses assuntos também. Mas agora eu queria voltar para aquela frase que eu falei lá no início do vídeo, que talvez você esteja vivendo uma vida irresponsável, um cristianismo irresponsável e ainda nem se deu conta, e eu tô aqui para te alertar. Bom, com base no que eu digo isso? Com base em um versículo de 2 Coríntios 5:20, na qual Paulo, ele vai falar o seguinte: portanto, somos como embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Aqui Paulo tá falando que, os cristãos ali da igreja de Corinto, eles de fato, assim como ele, eram embaixadores de Cristo. Para entender isso melhor, eu queria que você imaginasse o cargo, a função de um embaixador hoje, um embaixador político. Então imagina aqui o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Esse embaixador, ele tem a missão, a função, a responsabilidade de representar o Joe Biden, de representar os Estados Unidos, a nação mais poderosa da Terra aqui no Brasil. Ou seja, é como se ele fosse de fato o Joe Biden aqui no Brasil. Já que o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, não pode estar aqui fisicamente, esse embaixador tem essa função de representá-lo. É como se o que esse embaixador falar representasse de fato o que o presidente dos Estados Unidos falasse. Tá captando aí onde eu tô querendo chegar? Então imagina a responsabilidade que esse embaixador tem. Basicamente, se, sei lá, o presidente dos Estados Unidos, ele deseja fazer guerra com a China, esse embaixador, ele tem que ter a coragem, a ousadia de falar aqui pro nosso presidente que, olha, os Estados Unidos decidiu guerrear com a China. Ou sei lá, vai que os Estados Unidos decide de repente não mais emitir vistos para brasileiro turistar nos Estados Unidos. Esse embaixador vai ter essa responsabilidade árdua de comunicar ao povo brasileiro, às autoridades brasileiras, de que todos os vistos serão cancelados. Enfim, são situações hipotéticas, mas o que eu quero que você pense é que mentalize a responsabilidade que um embaixador político tem de representar a sua nação não estando nela, de ser um porta-voz, de ser alguém que representa a maior autoridade do seu país, do seu reino, da sua nação. E aqui o que o apóstolo está falando é: nós cremos em Jesus, nós somos também embaixadores, assim como são os embaixadores políticos. Nós temos essa missão de representar os valores do reino, nós temos essa missão de representar os interesses do nosso Pai, nós temos essa missão de representar a nação mais poderosa que existe, que é o reino de Deus. E o ponto que eu quero trazer aqui é que quando nós não representamos isso, nós estamos sendo de fato irresponsáveis. Mas Vinícius, ser responsável com o quê? Ser um embaixador do quê? Da vontade de Deus, do reino de Deus? É um pouco vago, consegue deixar de uma maneira mais prática? Então aqui eu queria deixar assim de uma maneira prática, clara e direta. Nós somos chamados para sermos responsáveis com o nosso chamado. Se você não está sendo responsável com o seu chamado, me desculpe te dizer isso, mas você é um irresponsável. Mas que chamado? Eu nem sei o meu chamado direito. Bom, eu postei um vídeo aqui 2 semanas atrás que eu falo sobre qual é o nosso chamado. Assiste lá que eu tenho certeza que vai te edificar. Mas resumindo aqui, o seu chamado, se você não sabe ainda, por mais que existam chamados específicos, vocações específicas, o seu chamado de fato é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, e também amar as pessoas como Jesus nos amou. Então se você não está se empenhando com todas as suas forças para esse chamado, você está vivendo de uma maneira irresponsável. De igual forma, se você sabe que você tem um chamado específico, um chamado que você tem essa convicção no seu coração, essa confirmação no seu coração, que vai além disso, de amar a Deus e amar pessoas, você sabe que tem algo mais específico para você, e você não está encarando isso com extrema responsabilidade, disciplina e dedicação, me desculpe te dizer isso, mas você também está vivendo de maneira irresponsável. Ah, Vinícius, mas isso, meu Deus, parece que você tá me acusando, Isso parece ser meio lei, a gente vive no tempo da graça. Não, pelo contrário, a graça é justamente a opção de a gente ser responsável com aquilo que a gente for chamado para fazer, ao invés
de fazer por obrigação, que seria a lei. Ou seja, nós temos a escolha de sermos responsáveis ou não, enquanto a lei antigamente obrigava. Então, meu querido, desculpa te falar isso, mas você sim é chamado para ser responsável com aquilo que Deus te chamou para fazer. Isso é o que eu queria compartilhar no vídeo de hoje. Tem muito mais vídeos legais vindo por aí. Até a próxima.